Graça e paz de Jesus, queridos. Amém? É um prazer imenso poder, mais uma vez, servir os irmãos com a palavra do Senhor. Esse último culto de oração de 2023, dirigido pela juventude da nossa igreja. E eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Ainda estamos no dia 13 de dezembro, mas eu gostaria de começar o nosso sermão refletindo sobre o ano de 2023 e o que propomos para a nossa vida espiritual no ano de 2024. Vamos falar essa noite sobre 2024, um ano de alegria e muita oração. Amém? Que essa seja uma realidade sobre as nossas vidas. Lemos assim, Filipenses 4, versículo de número 4: Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos conceda luz do Espírito, para que possamos interpretar bem e fielmente esse texto, e que o Senhor nos conceda fé prática para vivermos a palavra dEle. Eu tenho um amigo que todas as vezes que eu o encontro, não sei se já disse isso aqui, todas as vezes que eu o encontro eu digo assim, o nome dele é Watson, e eu digo assim: Watson, como é que você está? E ele me responde da seguinte forma: muito provavelmente, Felipe, eu estou bem, muito bem, porque se eu estivesse mal, eu estaria orando mais. Ele sempre diz isso para mim. Então estou bem, porque se eu estivesse mal, eu estaria orando mais. E sempre quando chega dezembro é um ano de muita reflexão. Eu lembro que ano passado, nessa época, eu estava orando a Deus pelo ano de 2023, e foi justamente nessa época, faço minhas resoluções, aprendi com o grande teólogo da igreja e filósofo Jonathan Edwards a fazer resoluções. Então todo ano eu faço minhas resoluções, independente daquelas que eu cumpro e daquelas que eu não cumpro. E eu lembro que em uma das resoluções eu falei sobre a minha vida ministerial no ano de 2023, e disse a Deus que Ele abrisse uma porta para mim. 10 dias depois eu recebi uma ligação: aqui estou eu. E eu lembro que coloquei ler mais a Bíblia e orar mais. Ler mais a Bíblia e orar mais. Eu não sei porquê, eu não sei vocês, mas todo ano eu peço a Deus para ler mais a Bíblia e orar mais. Eu sempre me acho em falta. Pergunta é: como foi seu ano de 2023? Foi um ano de muita aflição? Foi um ano muito difícil? Foi um ano muito bom, muito alegre? Você conseguiu tudo aquilo que você planejou? Quem sabe você esteja daquele lado em que não só conseguiu o que planejou, mas aquilo que nem tinha planejado, mas o Senhor te deu graça, e você pode dizer: esse ano para mim foi um ano de bênçãos. No todo dezembro, início logo de dezembro, o Spotify é uma plataforma de música, ele coloca uma retrospectiva.
E a retrospectiva diz quantos minutos você gastou ouvindo música, quais foram os 5 artistas que você mais ouviu e quais foram as 5 músicas que você mais ouviu. Eu ouvi não sei quantos mil minutos de música. Quanto tempo você ouviu de música? E eu fiquei pensando, se nessa retrospectiva de final de ano, Deus mandasse para nós também, de quanto tempo oramos, quanto tempo lemos a Bíblia, como seria? É a partir disso que eu olho e projeto o meu ano que vem. Porque nós muitas vezes só planejamos casa, trabalho, estudos, e esquecemos da nossa vida espiritual. Esquecemos daquilo que vai nos manter durante todo o ano, que é a nossa caminhada com Deus. Nos esquecemos que junto com os nossos planos, vêm as dificuldades para colocar os planos nos trilhos. Nos esquecemos bem das adversidades que vêm sem avisar. Nos esquecemos das surpresas. Talvez você perdeu alguém esse ano que você não pensou que perderia. Eu não sei você, mas, por exemplo, no ano de 2022, eu disse assim, rapaz, eu acho que esse ano fulano de tal vai. Por causa da idade, por conta da Covid que estava, Eu falei, meu Deus. Já no ano de 2023, que a coisa, melhorou, veio vacina, tudo mais, eu disse, não. Sabe aqueles planos que a gente fica? Que a gente diz assim, rapaz, não queria não, mas eu acho que, às vezes é pela idade, acho que fulano vai, sabe? Mas às vezes são aquelas pessoas que a gente diz, não, ainda tem 50 anos ainda para viver. Meu irmão, minha irmã, a verdade é que não temos controle da vida e precisamos sempre levar em conta a nossa vida espiritual, porque será o nosso sustento, tanto para as coisas boas que virão, quanto para as adversidades. Essa é uma realidade que muitas vezes não queremos ouvir. Às vezes dizemos assim, você terá adversidades em 2024. E aí o que é que a gente diz? Está amarrado. Deus é mais. Vira essa boca para lá, pastor. Mas é uma realidade que não podemos fugir. Então eu queria trazer nesta manhã conselhos do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos, que eu tenho certeza que vai servir para o nosso ano de 2024. Primeiro é o imperativo de Paulo. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Confesso que a forma como eu interpretava esse versículo, principalmente no início da nossa fé, eu achava Paulo muito ousado, porque isso é imperativo. Ele está dizendo, se alegre no Senhor. E é muito fácil, por exemplo, ouvir isso agora esta noite. Alguém dizer para mim assim, pastor, se alegre no Senhor. Vou dizer, glória, vamos nos alegrar no Senhor, Rai. Vamos nos alegrar no Senhor, Miqueias. O problema é quando a coisa, talvez eu diga para alguém aqui, olha irmão, olha minha irmã, vamos nos alegrar no Senhor. Você diga assim, que alegrar no Senhor o quê, pastor? O senhor não sabe o que é que eu estou passando. Só que Paulo está dando um imperativo. Paulo não está perguntando para nós como estamos, ele está nos dando um imperativo, dizendo, se alegre no Senhor, se alegrem no Senhor. E o contexto da carta nos deixa ainda mais a par do quão importantes são essas palavras de Paulo. Porque quem está dando uma ordem à igreja de que eles devem se alegrar, de que a igreja deve se alegrar, não é alguém que está passando por um bom momento. O que já dá ele um ponto agora, E aqueles a quem ele está dizendo, alegrai-vos, não são qualquer pessoa. Se você ler todas as igrejas,
Vocês vão ver que há uma diferença no tom da carta aos Filipenses para demais cartas. Paulo não parece estar escrevendo a irmãos distantes. Paulo parece estar escrevendo a amigos. Paulo faz questão de dizer que uma das menores igrejas, quando foi fundada, quando foi implantada, foi a igreja de Filipos, mas ele faz questão de dizer que nos momentos de dificuldade dele, essa mesma igreja pequena. Lembre, Paulo é mandado embora da sinagoga e ele vai pregar a mulheres que estão lavando roupa. E então uma mulher entre aquelas aceita o evangelho ali. Quando Paulo sai dali, ele sai da casa dessa mulher e com a família do carcereiro. Ficaram ali poucas pessoas, menos de 10 pessoas, mas Paulo diz que no momento mais difícil, essa igreja não teve dificuldade para essa igreja para mandar ajuda financeira a Paulo. E ele diz que agradece muito a esses irmãos. Outras igrejas maiores, com mais possibilidades, não ajudaram Paulo. Então nós estamos vendo alguém em dificuldade, falando com pessoas que ele tem empatia, que ele gosta, que ele ama. E ele está dizendo, ainda assim, se alegrem. Se alegrem. Mas como se alegrar, Paulo? Você está preso. E a sua prisão nos diz muito. Porque se o apóstolo está preso, o que será de nós? Ele está preso por pregar o evangelho. Porque nós, que também pregamos o evangelho, deveríamos ficar felizes. Temos nós motivos para nos alegrar, ou temos mais motivos para temer e estar tristes e amuados? Porque se Paulo foi preso, a qualquer momento nós também podemos ser presos. Pois bem, esse que está preso, que pode ser morto a qualquer momento, diz: alegrem-se sempre. Qual motivo? Não há, para esta igreja e nem para Paulo, não há motivo terreno para se alegrar. Ele está preso, a igreja está com medo. Então ele diz: alegrem-se no Senhor. O motivo da alegria da igreja é primeiramente no Senhor. E muitas vezes será exclusivamente no Senhor. O convite de Paulo é que os irmãos tirem os olhos das dificuldades, assim como Pedro olhou para as ondas e para o forte vento e começou a naufragar. O convite de Paulo é que os irmãos tirem os olhos das dificuldades e olhem para o Senhor, certo de que no Senhor há motivo suficiente para nos alegrarmos e continuarmos a nossa missão e continuarmos as nossas vidas. Paulo encontra tanto motivo em Deus, mas tanto motivo em Cristo, que até quando pessoas estão pregando o Evangelho, por motivos que não são motivos legais, pessoas estão, por exemplo, pregando o Evangelho por ciúme, para tentar rebanhar aqueles que são defensores e ouvintes de Paulo. Mas Paulo está tão apegado ao Senhor, aquilo que o Senhor quer dele, aquilo que o Senhor tem para ele, que ele diz: o importante é que o Evangelho seja pregado. Paulo, em meio a pessoas com ciúmes dele, pregando o Evangelho por motivos que não são motivos para levar a palavra do Senhor, ainda assim, ele descobre que o importante é que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho. Da mesma forma, Paulo sabe que pode morrer a qualquer momento. Paulo sabe que a qualquer momento pode chegar o carcereiro dizendo: vamos ali, colocar a cabeça no cepo, para que a espada desça sobre ela. Sabe o que é que Paulo diz nessa carta sobre isso? Paulo diz assim, se eu viver
Glória a Deus por isso. Por que, Paulo? Porque você tem apego a essa vida, você tem amor a essa vida? Não. Se eu viver, glória a Deus por isso, porque eu posso servir a vocês mais ainda. O motivo de Paulo de querer estar vivo é que ele encontra prazer em servir a Deus, servindo a igreja de Deus. E se eu morrer, ele diz, se eu morrer, aí é lucro. Aí é lucro. Por que é lucro, Paulo? Porque aí eu estarei com o Senhor, coisa que é infinitamente melhor. Os olhos de Paulo estão sempre no Senhor. Falando da ajuda que ele recebeu dos irmãos, ele disse, eu não estou aqui agradecendo a vocês porque recebi dinheiro de vocês, não. Porque eu tanto sei estar no muito como sei estar no pouco. Eu sei ter muito, mas também sei não ter nada. Ou seja, a minha alegria não é no dinheiro. Paulo disse que ele estava alegre porque os irmãos não pensaram em si próprio e demonstraram amor por ele, mas não por conta de dinheiro. Por quê, Paulo? Porque eu posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é, dinheiro é importante, o dinheiro de vocês me ajudou, mas a minha alegria não está nas finanças nem no dinheiro, a minha alegria está no Senhor, porque é Ele quem me fortalece, ou seja, é Ele quem me sustenta. Se eu não tiver, Ele vai me sustentar, e se eu tiver, porque Ele me deu. Então o importante é que eu tenha o Senhor. Onde é que estão os olhos de Paulo? Os olhos de Paulo estão no Senhor. Os homens prendem Paulo e dizem, ele deve morrer aí de depressão aí dentro, ele deve morrer chorando, e Paulo está, eu estou com o Senhor, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Alguns irmãos que não gostam de Paulo dizendo, não vamos mandar dinheiro para ele, não vamos mandar sustento para ele, para que ele sofra, e ele dizendo, se eu tiver, amém, se eu não tiver, amém também, porque é o Senhor que me sustenta. É por isso que ele pode olhar para a igreja e dizer, não fiquem tristes, se alegrem, porque olhem para o Senhor, no Senhor vocês têm motivo. Eu não sei como foi seu ano de 2023, mas se você não conseguiu isso esse ano, eu quero te desafiar a levar isso para o ano de 2024, porque as aflições vêm, os momentos difíceis eles virão, mas a nossa alegria, a alegria do povo de Deus está no Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai chorar, mas de que o Senhor será o seu motivo para que você não fique prostrado, para que você olhe para o céu e diga, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levante e continue a caminhar em 2024. Mantenha os seus olhos firmes no Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a alegria da igreja. Quando as coisas vão bem na igreja, nós viemos aqui celebrar a Deus por tudo que Ele tem feito no meio da igreja. Quando as coisas vão mal na igreja, nós viemos aqui do mesmo jeito, adorar a Ele, bendizer a Ele, porque Ele continua sendo o Senhor da igreja e continua sendo o nosso Senhor. Os nossos motivos de adoração, de louvor, de alegria estão no Senhor. Versículo de número 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ah, meus irmãos, esse versículo me afeta tanto, o versículo de número 5, casado com o número 6. Paulo fala de moderação. Moderação, eu não sei você, mas quando a coisa aperta muitas vezes, que me vejo sem saída, ao invés de ter moderação e aquietar, muitas vezes eu entro em desespero, porque eu digo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída, preciso, e aí meu irmão, eu começo, ô irmã Gedália, ô irmão Eudes, ô irmã Nath, eu começo meu irmão, ô Miquel,
E quando Paulo está falando de moderação, ele está falando justamente pelo que ele vai dizer no versículo 6. Que ele vai dizer: não andem ansiosos, não atribulem os vossos corações, não andem preocupados. Veja, aqui, e é bom sempre lembrar isso, imagine, no século 21, mas ainda precisamos falar isso. Quando Paulo diz não andeis ansiosos, ele não está falando sobre ansiedade patológica. Paulo está falando sobre preocupação. É só ver o contexto da carta. Os irmãos estão preocupados com o futuro de Paulo, com o futuro da igreja, com o futuro deles. É preocupação, não é ansiedade patológica, que muitas das vezes, mesmo sendo crente, nós precisamos muitas vezes de um remédio, nós precisamos muitas vezes de terapia. E muitas vezes o Senhor entra com sua poderosa mão e nos arranca da ansiedade e de tantos outros males emocionais, mas muitas vezes não. Então Paulo está falando sobre as preocupações. Então ele diz: sejam moderados, porque perto está o Senhor. Lembra, a gente canta: és Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto, ele também é Deus de longe, segundo a palavra de Deus. Mas é justamente isso. O próprio Paulo vai dizer mais na frente, né? Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Ou seja, o Senhor está comigo, está me fortalecendo. O Senhor está com você. Não precisa arrancar os cabelos, muitas vezes os poucos que tem. Não precisa arrancar os cabelos pretos, mas também não precisa arrancar os cabelos brancos. Perto está o Senhor é contigo. Então ele diz: não andem preocupados. Pelo contrário, quando as preocupações de 2024 vierem, e se forem aquelas ainda que te acompanhou durante 2023, sabe aquelas coisas que pulam o ano? Você diz assim: ó, passou, mudou o ano, tudo novo. Chega, deu meia-noite, ó a preocupação lá. É igual a dívida. Você já viu de dívida sanar com o ano que passa? Passa não, fica lá. Fica lá. Paulo então diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Paulo está dando aqui pelo menos 3 tipos de oração. 3 pelo menos. O que Paulo está dizendo é: não deixe o Senhor fora de nenhum dos seus problemas. Nenhum. Sabe qual é o meu problema? Meu problema é que quando chega a dificuldade, ao invés de eu dobrar os meus joelhos primeiro, eu ligo para o pastor Samuel. Eu digo: pastor Samuel, me ajude. O problema é que eu ligo para Sinho e digo: Sinho, estou com um problema na cantina, me ajuda aqui, rápido. O Senhor me convida antes disso a apresentar a Ele, porque o meu socorro vem dEle, porque a direção vem dEle. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não é interessante? Vocês já prestaram atenção na soberba do nosso coração quando nós temos? Por exemplo, se aparece um problema financeiro e nós temos o dinheiro guardado, não somos nem capazes de dizer: obrigado, Senhor, porque eu tenho esse dinheiro guardado. É uma coisa de: ainda bem que eu tenho esse dinheiro, ainda bem que não preciso de ninguém. Mas às vezes é até nos momentos difíceis, vem a dificuldade, nós não temos como sanar a dificuldade. E muitas vezes nós, que pregamos tanto esse Deus que está conosco em todos os momentos, o último recurso que nós usamos é a oração. Chegamos na oração, não temos nem a vergonha de chegar na oração e dizer: Senhor, só me restou o Senhor. O que Paulo está dizendo é: não, o primeiro recurso da igreja é Deus.
O primeiro recurso da igreja é a oração, é a súplica, é a ação de graça, porque essa mesma igreja que clama é na certeza de que o Deus bondoso e soberano virá ao seu socorro. Meus irmãos, a verdade é que preocupação exacerbada, que não é levada diante de Deus, só mostra soberba e falta de fé da nossa parte. Todas as vezes que a preocupação bater à sua porta, e a última coisa que você fizer seja uma oração, é porque Deus é o seu último recurso. É porque você faz da força do seu próprio braço seu recurso. É porque você confia em si mesmo e confia no homem. E se não resolver, você corre para Deus. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós esquecemos que Deus é aquele que pode todas as coisas e requer de seus filhos que ele seja prioridade na vida deles. Estranho, não é? Deus é todo poderoso, mas não é nossa prioridade. Não é estranho? Não é estranho que Deus tenha que requerer isso de nós? Você já pensou em pedir ao pai do seu amigo, quando era pequeno, você pensou em pedir ao pai do seu amigo sabendo que seu pai tem? Jamais. Quando a criança sente falta de alguma coisa, a primeira pessoa que ela pensa em pedir é a mãe ou o pai. Os crentes são os únicos filhos que preferem pedir aos irmãos, aos estranhos, ou confiar em si mesmo, mas não no pai, muitas vezes. Estranho. E o Senhor então promete a todo aquele que o busca, que faz dele a sua prioridade, que diz: Senhor, eu não tenho nada além do Senhor. A promessa é: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Receita contra a nossa ansiedade. Receita contra a nossa ansiedade. A paz que excede todo o entendimento é a paz que se aloja no nosso coração em meia guerra. É onde as pessoas olham para a gente e dizem assim: como é que ela está tranquila nessa situação? Como é que ele está tranquilo nessa situação? A paz que excede todo o entendimento. Não tem o dinheiro, não tem a comida, não tem mais a esperança, porque a esperança já morreu. Como é que ele consegue estar em paz? Como é que ela consegue estar em paz? Como esta igreja está em paz? Porque o recurso da igreja, ela nunca morre, é o Senhor. Porque estamos seguros no Senhor. Porque já apresentamos a Ele. E Jesus diz que são os pagãos que perdem tempo com essas coisas. A igreja não perde tempo com essas coisas. Ela leva perante Deus e confia em Deus. Nós somos convidados a isso. E a promessa é: a paz de Deus preencherá o seu coração. Eu não sei você, mas eu quero paz no ano de 2024. Eu quero a paz de Deus. Eu quero não resolver os problemas com a força do meu braço, porque já provei a mim mesmo que não sou tão forte assim. Mas quero estar firme de que o Senhor é comigo e de que o soberano suprirá todas as coisas, de que posso descansar nele. Eu quero dormir mais no 2024. Luciana aí que não gosta de dormir. Eu quero dormir mais. Quero dormir mais.
Deitar tranquilo. E o salmista diz por quê? Porque ele deita com o Senhor. Paz. Quero dormir mais. Eu quero poder orar em paz. Não sei se vocês já passaram por isso. Sabe quando você está com um problema que você não consegue dizer outra coisa? Você não consegue nem orar, você diz assim, você ajoelha, você tem um mundo, mas está aquele problema. Então você ajoelha, ora pelo problema, não deu 5 minutos de oração, porque é só o problema. Você não tem mais o que dizer. Você está resumido àquele problema. Você diz assim, Deus, eu quero orar, mas só me vem na cabeça o problema. Eu quero orar em paz. Eu quero ler a Bíblia em paz. Não ler a Bíblia aqui, ó, está em Gênesis procurando resposta para a conta de amanhã de manhã. Está em Gênesis procurando resposta se vai receber sim ou não do emprego. Está em Levíticos pensando, Senhor, comigo se eu passei na prova ou não. Sabe essas loucuras que nós temos? Por quê? Porque a nossa vida está resumida ao problema, não estamos em paz. Mas o apóstolo Paulo disse à igreja que se aquela igreja tivesse o costume de levar todas as suas preocupações a Deus e focasse nas coisas em Cristo e lutassem para ser uma igreja alegre em Cristo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencheria os corações daqueles irmãos. Eu quero que a paz de Deus preencha o meu coração. Eu quero que a paz de Deus preencha o seu coração. Que o ano de 2024 seja um ano de testemunho vivo. Que as pessoas possam dizer assim, olha, eu quero ser como a irmã Ana. Ai, você viu o problema que ela estava essa semana? Estava rindo aí, cantando aí, aquele louvor da igreja. Chegou no trabalho dizendo que ia confundir o inimigo. Olha que coisa. Sabe, eu quero ser testemunho. Quero, irmã Natividade. Quero que eu diga assim, rapaz, você viu o pepino que deu? Rapaz, o pastor disse, não, vamos orar primeiro. Oramos e resolvemos tudo na paz. E a pessoa diz assim, olha rapaz, eu tenho que ser crente mesmo, viu? Porque minha vontade era acabar com tudo. Mas aprendi com o crente agora que a gente pode orar primeiro. E isso dá uma paz no coração. Olha, tive aquele problema, nem era da pessoa, a pessoa orou comigo e eu tive paz. Agora tudo que eu fizer, eu vou apresentar a Deus antes. Todo problema agora eu vou orar por ele. Eu quero que a minha fé sirva de testemunho, para que outras pessoas encontrem paz e alegria em Deus, em nome de Jesus. Conselho para a minha vida, conselho para a sua vida, não meu, da palavra de Deus, do apóstolo Paulo. Busque, não nas coisas da vida, porque a vida é inconstante. Busque motivos no Senhor, e você terá motivos de sobra para se alegrar no ano de 2024. Não ande ansioso, não ande preocupado, ande confiante no Senhor. E que a Shalom de Deus preencha o meu e o seu coração. Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus nos ajude. Vamos nos expor em pé?